A gente segue com o noticiário político porque as Forças Armadas e o Ministério da Defesa apresentam notícia-crime contra Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República. Ciro, por sua vez, rebateu e, junto com o PDT, acionou a justiça contra os militares. Para falar sobre essa judicialização, a gente vai chamar o nosso repórter aqui em São Paulo, Maicon Mendes. Maicon, boa noite para você. Qual a origem dessa troca de denúncias? Olá, Lívia, boa noite para você, boa noite para o Brau e boa noite à audiência do jornal Jovem Pan. Pois bem, Ciro Gomes, candidato presidenciável do PDT, ele deu uma entrevista a uma rádio aqui de São Paulo, onde fez críticas ao governo Bolsonaro. Ele disse que o presidente Bolsonaro acabou com a FUNAI, acabou com o Instituto Chico Mendes e também acabou com as Forças Armadas. As Forças Armadas reagiram e entraram com uma ação de queixa-crime na Procuradoria-Geral da República. Inclusive, soltou uma nota no próprio site. Um trecho da nota a gente coloca agora na tela para a audiência do jornal Jovem Pan, que diz o seguinte: o Ministério da Defesa e as Forças Armadas repudiam veementemente as irresponsáveis declarações do senhor Ciro Ferreira Gomes, que em entrevista a uma emissora de rádio de abrangência nacional, acusou as Forças Armadas de serem coniventes com um crime organizado na Amazônia. Tais acusações levianas afetam gravemente a reputação e a dignidade dessas respeitadas instituições da nação brasileira, cuja honra, valores e tradições se confundem com a própria identidade do povo brasileiro. O que aconteceu? Depois Ciro Gomes foi na rede social e se defendeu e voltou a criticar a nota publicada pelas Forças Armadas. Quem também foi à rede social foi o partido dele, o PDT. O Diretório Nacional publicou a seguinte frase: o PDT acaba de entrar com uma notícia queixa-crime na PGR contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por nota oficial divulgada no site do governo federal, em que acusa Ciro Gomes de crime de fala sobre a Amazônia. Embaixo, Ciro Gomes escreveu assim: é isso. E agora a gente tem que aguardar para ver. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada pelas informações, Maicon Mendes. Bom trabalho para você, boa noite. Fabi Barroso, vamos pedir ajuda a você mais uma vez com a análise jurídica desse caso. Essa acusação que o PDT fez nessa notícia-crime apresentada à PGR, na própria nota que foi encaminhada via redes sociais pelo Ciro Gomes, de que houve nessa reação do Ministério da Defesa em relação à entrevista que ele deu na semana passada, de que houve denunciação caluniosa e cerceamento de liberdade de expressão. Essas acusações, essas denúncias se configuram? Pode-se confirmar isso? Lívia, pode-se confirmar e se configurar. Esse processo vai para frente e é interessante isso ocorrer, porque vamos lembrar aqui, todos que defendem a democracia, as Forças Armadas brasileiras, ela é institucional. Sendo institucional, realmente o que diz o ministro da Defesa em nota é verdadeiro. Os brasileiros realmente confiam nas Forças Armadas, confiam tanto que é pleito da maioria das pessoas comuns, que as Forças Armadas estivessem até mesmo nas nossas eleições. E quando a gente vê o PDT, o partido do Ciro, indo também à justiça como retaliação, provavelmente ele não terá razão, mas tudo agora a gente tem que dizer assim: existe a lei, existe a interpretação, a lei conforme o cliente. Mas se tratando em tempos que temos as nossas liberdades tolhidas, é preciso salientar que se essas declarações fossem da mesma forma contra um ministro do STF, provavelmente o PDT teria a sua conta verdadeiramente calada, como teve o destino aí das contas nas redes sociais do PCO, Partido Comunista da Causa Operária. Agora, Roberto Mota, o fato de as Forças Armadas estarem ali auxiliando também o TSE nos preparativos das eleições, temos falado muito sobre isso aqui, nessa troca de ofícios do Ministério da Defesa com o Tribunal Superior Eleitoral. As sugestões foram apresentadas, não foram aceitas, houve réplica, nova resposta do TSE também aos militares. O fato de haver esse envolvimento das Forças Armadas nos preparativos eleitorais e esse embate com um pré-candidato à presidência, no caso Ciro Gomes, pode sinalizar algo de errado ou não? Faz parte do jogo democrático? Como é que você vê, Mota?
Bom, o Ciro Gomes teria dito que as Forças Armadas são coniventes com crime organizado e tráfico de drogas na Amazônia, né? Essa é uma declaração complicada. Eu acho que o que provavelmente Ciro Gomes tentou dizer, mas não conseguiu, é que a Amazônia, assim como várias outras áreas do país, sofre com uma criminalidade fora de controle, né? Vamos lembrar, outras áreas que também sofrem com esse problema são, por exemplo, as 1.400 favelas do município do Rio de Janeiro, que são dominadas pelo narcotráfico, não estão na Amazônia. Outros exemplos são cidades como Araçatuba, Guarapuava, mais recentemente, há 2, 3 dias atrás, Itajubá, em Minas Gerais, que são tomadas de assalto ou exércitos clandestinos. Isso não é mais crime, isso é um problema de segurança nacional. Talvez tenha sido isso que o Ciro Gomes quis dizer, mas que o Ciro Gomes deveria saber mesmo, né, é que combate ao crime não é uma atribuição normal das Forças Armadas. Seria bom ouvir o que o Ciro tem a dizer sobre combate ao crime, sobre justiça criminal, sobre impunidade, sobre cerceamento de liberdade de expressão, porque isso tem tudo a ver com justiça, com ideologia e projeto político. Não tem nada a ver com Forças Armadas.